Imagine se dedicar por anos à construção de uma família perfeita, cuidar com amor da esposa grávida, sonhar com o rostinho do filho, preparar o quartinho com cada detalhe e, de repente, descobrir que aquele bebê não é seu. Agora, imagine se essa descoberta fosse só o começo. Porque a vingança que esse homem arquitetou foi tão fria, calculada e surpreendente que quando o vídeo foi postado na internet, o mundo inteiro ficou em choque. Fique até o final para entender como uma traição se transformou em um espetáculo de justiça emocional transmitido para milhões de pessoas. Júlio era um homem simples, trabalhador e apaixonado por sua esposa, Aline. Os dois se conheceram ainda na adolescência, moravam no interior do Paraná, onde tudo parecia tranquilo demais para que algo desse errado. Júlio sonhava alto, queria montar uma barbearia, construir sua casa com as próprias mãos e criar uma família com valores firmes, baseados no respeito e na verdade. Aline, por sua vez, era uma mulher de sorriso encantador, que conquistava todos com seu jeito doce e amável. O namoro virou casamento em pouco mais de 2 anos e logo depois veio a notícia. Ela estava grávida. Para Júlio, aquilo foi como ganhar na loteria. Ele chorou ao ouvir o som do coração do bebê pela primeira vez. Fez questão de ir a todos os ultrassons e até gravou um vídeo no momento em que montava o berço. "Esse vai ser o lugar do meu maior tesouro", dizia ele sorrindo para a câmera. Mas, nos bastidores, algo começou a mudar. Aline estava cada vez mais distante, evitava o toque, as conversas profundas e tinha o celular sempre virado para baixo. Júlio, no entanto, achava que era apenas o estresse da gravidez. Com o nascimento do pequeno Miguel, Júlio acreditou que tudo melhoraria. E por um tempo, parecia que sim. Os 3 faziam passeios, tiravam fotos em família e até gravaram vídeos que viralizaram entre amigos e parentes. Só que os dias felizes duraram pouco. Júlio notou que o menino, aos poucos, crescia com feições que não se pareciam em nada com as dele. Primeiro foi o tom de pele, depois o formato dos olhos, e então veio o comentário de um vizinho. "Ele tem a cara do Alan, né?" Alan, um antigo colega de escola de Aline. Sempre por perto, mesmo depois de casada. Era daqueles amigos inofensivos, que ninguém desconfia. Até que Júlio decidiu investigar por conta própria. E foi aí que tudo começou a ruir. Desconfiado e com o coração apertado, Júlio decidiu fazer algo impensável, um teste de DNA. Pegou um fio de cabelo do pequeno Miguel, que tinha apenas 2 aninhos, e enviou para análise junto com uma amostra sua. Durante dias, ele viveu em um limbo emocional. Cada risada do menino o fazia duvidar de si mesmo. Cada olhar de Aline parecia esconder um segredo. O resultado chegou por e-mail numa manhã de segunda-feira. Júlio tremia enquanto abria o arquivo. Em letras frias, estava lá a sentença. Exclui-se a paternidade biológica. O menino não era seu. Ele caiu de joelhos, chorando. Mas não por raiva. Chorava pela decepção, pelo luto de um filho que ele criou com amor e pela traição da mulher que ele mais amava. Mas ao invés de confrontá-la na hora, Júlio respirou fundo e decidiu que não seria apenas mais um homem traído. Ele transformaria sua dor em algo maior. Decidiu gravar tudo. Começou com pequenos vídeos. O rosto da criança, os momentos de carinho, as dúvidas, as noites insones. Depois, filmou uma conversa com um amigo advogado, perguntando se poderia registrar legalmente um processo por falsidade ideológica e alienação parental. E então, veio o plano final. Júlio preparou uma surpresa para o aniversário de 3 anos de Miguel. Alugou um espaço, decorou com tema de super-heróis, convidou familiares e amigos. Aline, animada, chegou com um vestido florido, sem imaginar que estava prestes a ser desmascarada, diante de todos.
No meio da festa, Júlio pegou o microfone, pediu a atenção de todos, disse que queria fazer um brinde. Todos se calaram. Ele começou falando sobre como ser pai havia mudado sua vida, como aquele menino o ensinou a amar sem limites. E então, com a voz firme, soltou: "Mas hoje eu preciso contar a verdade, porque a verdade liberta. O Miguel não é meu filho." Um silêncio mortal caiu sobre o salão. Aline tentou interrompê-lo, mas ele levantou a mão com firmeza. Continuou: "Eu descobri isso há meses. Fiz um teste de DNA e esperei o momento certo para revelar. Não por vingança, mas por justiça. Porque durante 3 anos eu fui enganado. E agora todos vocês vão saber quem é o verdadeiro pai." Ele apontou para a tela. Um vídeo começou a passar. Eram prints de mensagens entre Aline e Alan, fotos antigas, trocas de carinho às escondidas. E, por fim, um trecho da análise do DNA. Aline desabou em lágrimas. Alan, que também estava presente, saiu correndo. Júlio então finalizou: "Eu nunca quis magoar o Miguel. Ele sempre será parte da minha história. Mas eu não vou mais viver uma mentira. E tudo isso vai ser compartilhado, porque talvez em algum lugar outro homem esteja passando pelo mesmo e precisa ter coragem." No dia seguinte, o vídeo editado daquele momento foi postado e em poucas horas viralizou. Milhões de visualizações, centenas de milhares de comentários. Júlio virou símbolo de força, de coragem masculina e de justiça emocional. Júlio nunca mais foi o mesmo. Ele chorou, sim, chorou por noites. Não por perder uma mulher, mas por descobrir que o amor, quando não é recíproco, pode virar veneno. Mas ele também sorriu. Sorriu ao ver quantos homens o agradeceram por dar voz a uma dor silenciosa. Sorriu por ter tido coragem e por entender que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre liberta. Aline tentou processá-lo por exposição indevida, mas a justiça deu razão a ele. O vídeo foi considerado legítima defesa emocional. E Miguel cresceu. E um dia, ao ver tudo, procurou Júlio. Disse: "Você pode não ser meu pai de sangue, mas foi meu pai de verdade." Essa história nos faz refletir sobre o poder da verdade, sobre o que significa ser homem, ser pai, ser íntegro. Às vezes, somos traídos por quem mais amamos. Mas o que fazemos com essa dor define quem somos. Júlio transformou o sofrimento em força e deixou uma lição eterna. A justiça pode doer, mas é ela quem cura. Inscreva-se no canal Suspiros Românticos e ative as notificações para não perder nenhuma história emocionante como essa.